18h30, popularmente conhecido como 6h30. Estamos de volta, Radar de Notícias, para darmos sequência aqui com muita informação, análise e bastidor. Antes de mais nada, vamos aqui à tela, já vou apresentar o meu comentarista aqui agora, que entra para a parte final do nosso programa. Léo, seja bem-vindo, meu amigo, é sempre um prazer tê-lo aqui. Uma ótima noite para você. Enquanto você manda boa noite, eu vou atrás de uma informação. Seja bem-vindo, boa noite. Então, boa noite, André Siqueira, a equipe do Radar de Notícias, todos que acompanham este programa. É um prazer sempre estar na bancada do mais tradicional programa da cidade de Guarulhos. São 36 anos aqui sendo o centro da discussão política da nossa cidade e você é o nosso convidado especial. Portanto, do seu lado, pedir aquele like que você ajuda o Radar de Notícias a chegar a cada vez mais pessoas, enquanto André Siqueira terminou de conseguir a sua informação. André Siqueira. Sim, senhor. Muito obrigado. Ao vivo é assim mesmo, um ajudando o outro. Antes, como o nosso programa começou já com o convidado na bancada, nós não saudamos os nossos telespectadores, mas eu acabei pensando aqui algumas perguntas ao vereador Geraldo Celestino. Mas eu queria, nesse momento Fala Povo improvisado, queria mandar um abraço especial, uma espécie também de momento Maguila. Rabi Khalil vem apenas na quarta-feira, por uma questão particular. Então hoje tivemos uma entrevista, o Rabi vem na quarta, mas de segunda é dia de momento Maguila. Eu queria mandar um abraço muito especial, não sei se está na audiência, se estiver, fica registrado, se não estiver, registre-se mesmo assim. Ao senhor Bernô José da Silva. Muito bem. A nossa produção recebeu um áudio deste nosso telespectador, agradecendo, porque há cerca de 3 meses ele fez uma reclamação aqui no Radar de um medicamento do qual ele faz uso, que estava em falta na UBS do Veloso, do Haroldo Veloso. E nós trouxemos aqui para o programa, nós cobramos, nós pedimos providências e ele relata que demorou poucos dias, o fornecimento do medicamento foi restabelecido e que já estamos em 3 meses que ele pega o seu remédio religiosamente, certinho, e ele fez questão de agradecer ao nosso programa, disse que acompanha com carinho, sempre que pode, está nos acompanhando e disse que nos acompanha desde a época de Arnone e do Pedro, o que nos deixa muito feliz de saber que o interesse do seu Bernô José da Silva por este programa perdura há gerações. Então, muitíssimo obrigado ao senhor pela audiência, pela confiança no nosso trabalho, e é esse tipo de mensagem que nós recebemos, que nos dão a certeza de que, com muitas dificuldades, aos trancos e barrancos, nós estamos no caminho certo. Então, muito obrigado ao senhor e a todos que nos acompanham diariamente, porque esse tipo de feedback nos enche o coração de alegria. Léo. Se você me permitir só dizer também umas palavras, agradecer ao senhor Bernô pela confiança e também reforçar a todos que acompanham, eu sempre gosto quando a gente tem a oportunidade de falar isso, André, que ao assumir aqui o Radar, um dos valores que eu fiz questão de registrar, que a gente defenda, seja a prestação de serviços. E não a prestação de serviços de publicidade, que é o que mantém também esse programa financeiramente de pé, mas a prestação de serviços à comunidade, que sempre foi a veia jugular do Radar de Notícias, sempre foi um dos fatores de muito propósito deste programa e que nunca será esquecido, sempre será o propósito desse programa também existir. Muito bem. Bom, 18h33, preciso fazer aqui um registro. Você sabe, você que nos acompanha pelas redes sociais, que nós temos feito diversas reportagens, sempre com muito carinho, com muita atenção, sempre procurando informar e informar bem a quem nos acompanha. Na última semana, a nossa equipe publicou uma reportagem falando sobre emendas impositivas pagas aqui pela nossa cidade, mas emendas essas que foram enviadas por deputados estaduais. A nossa repórter Beatriz Barbosa elaborou um ranking dos deputados que mais tiveram emendas impositivas, que são as emendas obrigatórias, não é aquela em que a depender da esfera, seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente, que cabe analisar se será pago ou não. Quando é impositivo é obrigatório, tem que liberar, tem que pagar. Então nós fizemos essa reportagem elencando um ranking dos deputados que tiveram mais recursos pagos. Na manhã de hoje, a assessoria do deputado estadual Jorge Wilson nos procurou afirmando que a nossa reportagem estava incompleta e imprecisa. Eles sustentam que a nossa reportagem não trouxe as informações corretas e solicitam direito de resposta. Por dever de ofício,
eu vou ler a nota que o deputado estadual Jorge Wilson nos enviou. E, na sequência, farei algumas ponderações. Vamos lá. Aspas. Em relação à matéria publicada pelo Radar de Notícias sobre o suposto ranking dos parlamentares que mais enviaram recursos a Guarulhos entre 2023 e 2025, a assessoria do deputado estadual Jorge Wilson, xerife do consumidor, esclarece que os dados apresentados estão incompletos e não refletem a real dimensão do seu trabalho em benefício da cidade. Considerando todo o período dos mandatos, de 2015 até hoje, o montante de recursos destinados por Jorge Wilson para o município de Guarulhos é equivalente à soma de R$ 38.705.158,22, entre emendas impositivas e voluntárias efetivamente repassadas. Considerando todo o período do levantamento, o xerife foi responsável pelo envio de mais de 20 milhões em emendas, abrangendo infraestrutura urbana, asfalto e reformas, educação, saúde e esporte, entre outras áreas essenciais ao desenvolvimento de Guarulhos, sendo R$ 14.410.452,50 em emendas impositivas e R$ 5.600.000 em emendas voluntárias efetivamente repassadas ao município. Somente no primeiro ano do período citado, 2023, os repasses conquistados e destinados por Jorge Wilson, por meio de emendas impositivas e voluntárias, somaram R$ 7.827.319, mais do que o apontado na matéria como sendo do período completo. É importante ressaltar que Jorge Wilson é um deputado verdadeiramente de Guarulhos, mora na cidade, atua nela há mais de 30 anos e mantém escritório de atendimento à população muito antes mesmo de exercer qualquer mandato parlamentar. Enquanto alguns aparecem apenas em época de eleição, o xerife está presente o tempo todo, com trabalho, entrega e resultado. Em toda a sua trajetória política, o xerife do consumidor, em atuação com o governo do estado de São Paulo, indicou mais de 9 bilhões entre projetos e emendas para Guarulhos. Assinado a assessoria do deputado estadual Jorge Wilson, xerife do consumidor. Fecha aspas, registrado o direito de resposta. Dito isso, primeiro eu quero destacar que, em parte significativa dessa nota, a assessoria do deputado Jorge Wilson considera o período que abrange de 2015 a 2025, sendo que a nossa reportagem se destina, ela tem o objetivo, melhor dizendo, de analisar o último mandato, de 2023 a 2025. Em segundo lugar, eu queria dizer que você pode acessar nossas redes sociais neste momento, instagram.com/@radar de notícias ou nosso Facebook, facebook.com/radar de notícias. Confira a reportagem. Você há de testemunhar o que eu vou dizer agora. Logo nas primeiras linhas da reportagem, a repórter Beatriz Barbosa deixa claro que o recorte do levantamento era emendas impositivas efetivamente pagas. Em que pese o fato da assessoria do deputado Jorge Wilson ter razão ao citar os 14 milhões que ele enviou, ao checar no portal de transparências do governo do estado de São Paulo, você, caro telespectador, constatará que o valor citado pela nossa repórter condiz com o que de fato foi efetivamente pago. Podemos discutir aqui o corte que nós utilizamos para a nossa reportagem, mas não está colocado em discussão aqui a veracidade da informação. E, bom, é apenas sem contar que nós falamos das emendas impositivas e o deputado Jorge Wilson utiliza também as emendas voluntárias para, digamos, engordar o montante que ele enviou para a cidade de Guarulhos. Mas que bom, quanto mais recurso, melhor. É bom saber que o deputado Jorge Wilson está acompanhando o nosso programa e as nossas reportagens. Eu gostaria também do mesmo empenho do deputado para se preocupar com assuntos de relevância da nossa cidade, tal qual a farmácia de alto custo, equipamento do governo do estado de São Paulo, hoje tema de reportagem da TV Globo. Ele, enquanto deputado estadual, o que fez para tentar mitigar o sofrimento da população? Não sei. Ele pode dizer o que ele tem feito, assim como outros deputados estaduais também, que deveriam se preocupar com isso. A Delegacia da Mulher, por exemplo, equipamento que está sob o guarda-chuva da Secretaria de Segurança Pública, de responsabilidade do governador, que ele apoia, inclusive, que o deputado Jorge Wilson apoia, já foi líder deste governo. Por que Guarulhos só tem uma Delegacia da Mulher?
Por que não vamos discutir junto ao governador que nós tenhamos uma delegacia da mulher na região do Pimentas, por exemplo, uma população gigantesca, uma violência contra a mulher tem que se deslocar até o centro de Guarulhos, mas enfim, já estou divagando um pouco aqui, não era esse o objetivo, mas está aqui registrado o direito de resposta solicitado pela equipe do deputado estadual Jorge Wilson, mas eu quero deixar aqui, eu quero atestar a quem nos acompanha o trabalho minucioso feito pela nossa repórter, Beatriz Barbosa, mas o deputado sustenta que houve um equívoco, então está registrado aqui o direito de resposta. Mas tem algumas questões aqui dessa nota que eu não posso concordar. Se o deputado, peço desculpas mais uma vez pela confusão de seu cargo, se o deputado mais uma vez se sentir ultrajado pelas palavras proferidas por mim, o espaço está sempre aberto, certo? É o que tenho a dizer, Léo Notaro. Faço das suas palavras as minhas, André. Saiba que seu posicionamento aqui também é o posicionamento do Radar de Notícias e como você muito bem colocou, o recorte que nós utilizamos foram aquelas emendas que foram efetivamente pagas, onde o dinheiro realmente chegou para a cidade. Muitos desses valores não são mentiras, também contam no portal de transparência, mas constam como empenhadas. Dessa forma, o dinheiro só está reservado, não ainda chegou para ser usufruído pelo município. Então, dessa forma, pode-se dizer que eu não concordo com o termo incompleto, porque realmente foi um estudo feito a partir das emendas efetivamente pagas. Dessa forma, podem também serem feitas os estudos de outras formas, de outras maneiras, mas nosso objetivo era entender qual dinheiro realmente chegou para a cidade de Guarulhos durante essa legislatura, e dentro desse ponto, os números não mentem. É isso. Bom, vamos girar a pauta aqui, 18h42. Queria passar um recado para quem nos acompanha, porque você percebeu a queda abrupta de temperatura, não apenas na nossa cidade, mas em todo o estado de São Paulo. Amanhã, terça-feira, aqui na nossa cidade, a mínima chegará a 13 graus, com possibilidade de chuva isolada no período da tarde. Na quarta e na quinta-feira, os termômetros caem um pouquinho mais, 12 graus, com chuvas mais intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Em razão disso, a Prefeitura de Guarulhos, através da Secretaria de Assistência Social, tem feito aquela espécie de mutirão para atender pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, que infelizmente ficam à mercê das quedas de temperatura. O número que, se você estiver transitando pela cidade de Guarulhos, não importa o ponto, constatar alguém em situação de rua, passando frio e quiser acionar a Prefeitura, você pode fazê-lo através do número 11 2087 7400. Repetindo, 11 2087 7400. É o telefone para que você procure a Prefeitura, para que a Prefeitura tente convencer esta pessoa que eventualmente esteja na rua a ir para um dos abrigos da Prefeitura. E lembrando que o atendimento da Defesa Civil em caso de emergência ou em caso de dúvida mesmo de como proceder, fica disponível 24 horas pelo número 199. Repetindo, atendimento 24 horas pelo 199. Procure as autoridades e, claro, se você aí na sua residência tiver um cobertor, uma blusa de frio, um par de meias que você não está utilizando e que pode doar, estender a mão para quem está na rua nesse período de frio, lembre-se, amor ao próximo é um ensinamento que vem de Deus. Muito bem, André. Acho que a gente, realmente nesse momento, as pessoas em situação de vulnerabilidade são as que precisam de maior atenção, e isso entra também na forma de todos a contribuir. 199, ele serve também para fazer essa ação conjunta realmente. A gente sabe que a temperatura na madrugada é um momento onde você tem a mais baixa temperatura e o maior risco também. Muitas pessoas não têm o mínimo equipamento necessário. O mínimo seria ter uma moradia, depois disso ter condições de se protegerem do frio e dessa forma, atuando como uma sociedade unida, nós conseguimos mitigar os riscos que essas pessoas em situação de vulnerabilidade estão correndo em semanas como essa, onde se tem uma queda abrupta de temperatura. Muito bem, Léo Notaro, agora mais um assunto aqui da nossa pauta, vamos falar um pouco sobre a coluna do Radar, mais uma edição publicada hoje. Coluna do Radar que anda repercutindo, né, André Siqueira? Anda repercutindo. Aliás, reportagem, programa, anda repercutindo bastante, fico contente que as pessoas estão assistindo o Radar e acompanhando. É verdade, é verdade. Eu fico feliz também, claro que mesmo que houvesse apenas uma pessoa lendo o que a gente escreve, estaremos aqui. Já seria de bom tamanho, mas quando a gente ouve pelos corredores,
olha, pô, aquela informação que você trouxe de fato já está repercutindo, eu fico feliz e mais motivado a seguir. Quando o líder do governo fala que o programa está bem informado, também é um sinal muito bom, né? Pois é, você viu que eu peguei o próprio líder do governo desprevenido, mas é porque a gente se vira como dá. Mas eu queria, Léo, até inverter a ordem aqui que eu coloquei no nosso espelho, que eu estou vendo que Por está favor. aí na sua tela. Queria começar falando sobre o escabroso caso do falso médico, falso morto. Aliás, uma situação de repercussão a nível nacional na cidade de Guarulhos, que seus detalhes tornam sua história pior ainda. Pois é. Bom, qual é a informação que eu queria trazer? Está na nossa coluna. Se você ainda não deixou aquele like no nosso Instagram da nossa coluna, faça isso, por favor. Eu ficaria muito feliz que você nos ajudasse com um like. Até compartilhando, tá? Compartilhando. Compartilhe com os amigos, no Stories, no grupo. Fiquem à vontade, do jeito que for melhor. No final de semana, o portal Metrópolis trouxe um novo desdobramento sobre esse caso. Em apertada síntese, o que informa o portal Metrópolis? Que o Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil, a seccional da Civil aqui da cidade de Guarulhos, têm indícios de que houve um conluio entre o falso morto, falso médico, o senhor Fernando Dardes, e servidores municipais. A suspeita é de que este cidadão tenha pago R$ 5.000 para ter a liberação de um corpo de um indigente que foi enterrado em seu lugar. Esse é o teor da reportagem. Em posse dessas informações, eu fui apurar e confirmei as informações do portal Metrópolis. Eu não tive acesso à íntegra do parecer da Polícia Civil, mas com fontes me confirmaram o teor. Então eu não tive acesso ao calhamaço da investigação, mas uma fonte em quem eu confio da segurança pública, que está por dentro dessa situação, me disse: é verdade, o que está escrito no portal Metrópolis eu tenho condição de lhe atestar que é verídico. Então eu quis trazer isso para a coluna de hoje, porque veja que, me perdoem o trocadilho, este caso é mais um daqueles em que a cada enxadada surge uma minhoca. Primeiro, descobriu-se que o senhor Fernando Dardes não era médico. Depois, ele forjou a própria morte e descobrimos que o falso médico também era um falso morto. Depois, entra em cena o vereador Marcelo Seminaldo pedindo informações sobre o caso. Primeiro dizem que o caso está sob sigilo e no segundo pedido dizem que não há processo nenhum. Então seria o falso processo do falso morto, falso médico. E agora nós descobrimos que o falso médico, falso morto, teria corrompido servidores municipais para colocar na cova onde supostamente estaria enterrado um indigente. Então, Léo, é uma falcatrua escabrosa, mórbida, e eu estou muito curioso para ver onde isso vai parar. Essa nova informação, trazida pelo Metrópolis, confirmada por este jornalista, agora a coisa muda de patamar. Muda. Agora estamos falando de corrupção. São sim. Estamos falando de corrupção. Então, chamar a atenção do Ministério Público, que eu sei que está fazendo a sua parte, também da Polícia Civil, do conjunto de vereadores, não é apenas o vereador Marcelo Seminaldo que tem que pregar sozinho nesse deserto. Agora estamos falando de um possível caso de corrupção. E do Poder Executivo também, que tenho certeza que não são coniventes com essa situação. Pois é. Então, precisamos esclarecer este caso. Ou então estamos diante de algo que, como aquela música diz, é o morto muito louco. Não é verdade? Que agora está até corrompendo servidores públicos para colocar pessoas enterradas em seu lugar. Essa situação fica cada vez mais indigesta. Eu acho que essa é a grande verdade sobre todo esse caso, é o acúmulo do absurdo ao quadrado. Então, queria destacar isso que está na nossa coluna e vamos acompanhar de perto essa situação. Sempre que nós conseguirmos apurar detalhes deste caso, nós traremos a este telejornal, porque não é possível alguém achar razoável esse tipo de safadeza, de falcatrua acontecendo literalmente embaixo do nosso nariz. Certo, Léo? Bom, fazendo o casamento aqui com o tópico da entrevista com o vereador Geraldo Celestino, queria falar sobre a reunião da base. Muito bem. Que vai acontecer na quarta-feira. Quarta-feira, salvo o melhor juízo, às 8 da manhã, os vereadores da base vão sentar para conversar e lavar roupa suja. Eu perguntei para o vereador Geraldo Celestino, lhe dei a oportunidade de dizer, ele disse que não, é uma conversa para alinhar,
debater projetos da prefeitura, mas eu tenho elementos para dizer que não é apenas isso. E até fazendo o link com a nossa coluna. Os vereadores estão muito insatisfeitos, ou parte deles, no mínimo. Muito insatisfeitos e também descrevendo o clima atual como um clima pesado, como um clima péssimo. Por quê? Último fato dessa insatisfação foi alguns vídeos que o prefeito Lucas Sanches gravou ao lado do delegado Gustavo Mesquita na esteira da coleta de assinaturas para a CPI do Micail. Qual é o foco de insatisfação? É com a investigação, Léo? Nem um pouco. Não. Mas é pelo holofote, na avaliação desses vereadores, que o prefeito acabou dando para o delegado Gustavo Mesquita. O vereador Mesquita é um parlamentar independente, ele não é nem da oposição, mas também diz que não integra a base, que vota com o governo quando julga, segundo ele, que o projeto é importante. Mas que ele tomou conta da pauta, coletou as assinaturas, se tornou protagonista disso, e o prefeito foi até lá, na região da Rua Dolomita, e gravou com o vereador. Alguns vereadores disseram, poxa vida, tem tantos vereadores da base que estão ali na Câmara roendo o osso junto com o prefeito, votando projeto impopular, aumento de ISS, votando um monte de pauta controversa, e aí o prefeito aparece ao lado de um vereador que não vota junto com a gente. Então foi essa uma frase que eu ouvi, mas não é só isso. Pode comentar, Léo, e na sequência eu complemento. Acho que a grande questão, não estou aqui para justificar ou defender, mas o grande ponto que eu vejo de insatisfação é uma pessoa que não passou pelos mesmos desgastes políticos que muitos vereadores da base enfrentaram por ser uma atuação de base, uma atuação em grupo em relação aos interesses do atual governo, a poderem fazer essa votação. Enquanto o delegado Gustavo Mesquita, por exemplo, naquela parte do pacotão de projetos, ele conseguiu aprovar o que era de interesse e recusar o que não era de interesse. Conseguiu trazer melhoria sem trazer o desgaste. Eu acho que esse é o grande ponto de atrito em relação à situação e muito, até mesmo para justificar a convocação dessa reunião. Pois é, mas não para por aí. Tem todo aquele caldo, Léo, que nós já trouxemos aqui, de vereadores que procuram o secretário Santiago e demoram em ter resposta, de secretários que não estariam atendendo a demanda dos vereadores, as demandas que são respondidas com certo atraso, e tem também um episódio mais recente de um vereador que andou sofrendo punições, pelo que falou por aí. Então, os vereadores estão insatisfeitos e querem sentar para lavar roupa suja, Léo. E eu acho que esse é o melhor caminho. Claro que nós vamos tentar apurar informações para trazer aqui no programa de quarta-feira, eu me comprometo, espero que eu consiga, mas é isso, roupa suja se lava em casa. Roupa suja se lava em casa e para fora dela está tudo bem. Se quiser lavar fora de casa também, na bancada do radar, a gente aceita. Dá menos trabalho de apuração. É verdade. Se a pessoa se dispõe a falar em on aquilo que muitos querem falar apenas em off, não sou eu que vou reclamar, certo, Léo? Muito bem, André Siqueira. E para a gente fechar esse tópico da coluna, só registrar que, Léo, provavelmente não haverá, na eleição do ano que vem, a dobradinha que foneticamente é boa. Se ela é boa do ponto de vista político, cabe ao eleitor julgar. Decidir. Mas foneticamente eu devo dizer que a dobradinha na cabeça é boa. O que é a dobradinha na cabeça? Mas acabou o amor? Não, calma, vamos chegar lá. Calma, não passemos a carroça na frente dos bois. A dobradinha na cabeça seria o atual deputado estadual Márcio Nakashima buscando a reeleição para a Lesp, NACA, e o Cabeça, Josinaldo Cabeça, presidente municipal do PDT, sairia candidato a deputado federal. Mas na última semana, o PDT filiou o presidente da Força Sindical, Miguel Torres. E ele será candidato a deputado federal pelo PDT aqui pelo estado de São Paulo. E será apoiado pelo partido aqui na cidade de Guarulhos. E aí, neste mesmo evento, pela informação que eu recebi, em determinado momento da solenidade, uma pessoa que discursou se dirigiu ao Cabeça dizendo assim, mais ou menos assim, né? Agora com licença poética deste apresentador. O Cabeça vai ser nosso deputado estadual, ele tem todo o perfil para isso, é um cara batalhador, que trabalha pelo partido, é um homem de partido e ele vai ser nosso candidato a estadual. Foi lançado a estadual. E aí o Léo pergunta, acabou o amor? Então o Cabeça vai competir com o Márcio Nakashima? E a resposta é não.
Isso também está na nossa coluna de hoje. O Pessoas Próximas, não conversei com o presidente Cabeça, mas se ele quiser se manifestar também o espaço está aberto, mas as pessoas com quem eu conversei são próximas a ele e eu ouvi de pelo menos 3 pessoas diferentes essa versão, de que a prioridade do PDT é reeleger o Márcio Nakashima deputado estadual. O Josinaldo Cabeça só será candidato à Alesp se essa é a condicionante, se o Márcio Nakashima deixar o PDT. Ocorre que, na Bolsa de Apostas, no atual momento, Léo, as pessoas enxergam o Nakashima mais fora do partido do que dentro. Mas estão trabalhando para que ele fique. Essa é a informação. Então, se o Nakashima ficar, o Cabeça não será candidato a nada, vai apoiar o Miguel Torres e o Nakashima. Se o Nakashima não for candidato, ou melhor, se ele sair do PDT, o Josinaldo Cabeça pode ser candidato a deputado estadual. Vai depender, portanto, do futuro político do Márcio Nakashima. Mas, independentemente do que acontecer, a dobradinha na Cabeça não deve ocorrer. A dobradinha não deve ocorrer ainda mais por conta da filiação do Miguel Torres, que é garantido que vai concorrer à federal, e isso quebra os paradigmas daquela composição. Eu lembro do Cabeça, quando ele estava em entrevista aqui, que ele até afirmou, se o Márcio quiser vir à federal, eu saio estadual, se ele quiser sair estadual, eu saio à federal sem problema algum. E o Cabeça, a gente sabe que ele foi lançado nessa questão, mas ele muito bem se coloca. Eu até imagino, e aqui não estou igual dizendo, mais uma questão de opinião, que dentro do Cabeça ele prefira que até o Márcio saia candidato a deputado estadual, e ele não tenha nem que concorrer às eleições e que o partido consiga ter uma boa formação de chapa para chegar a conquistar, manter a sua cadeira na Alesp e conquistar uma na Câmara Federal também, dentro dessa composição de partido. Mas com a filiação do Miguel Torres, se movimenta ainda mais as especulações da saída do Márcio Nakashima, a depender do que possa acontecer, mas o Cabeça talvez não seja o único candidato a deputado estadual. Até mesmo um vereador da cidade já foi cogitado, e para poder fazer essa composição, André, para chegar nas eleições do ano que vem, fortes ainda. Acho que a grande intenção é não perder a cadeira da Alesp. Exato, exato. Isso seria um duro golpe nas pretensões políticas do PDT a nível estadual e, quiçá, também nacional. Certo, Léo? 18h57, último tópico do nosso programa, hoje, segunda-feira, dia de sessão da Câmara. Nós falamos sobre a derrubada do veto do prefeito com o vereador Geraldo Celestino. Acho que ficou claro a posição construída, costurada. Chegou-se ao entendimento de que era um projeto positivo e que o prefeito deveria sancionar para superar o vício de constitucionalidade. E eu queria destacar, Léo, um projeto que foi aprovado em segunda votação. É um projeto antigo que teve uma pequena alteração agora na legislatura de 2025 e ele, dessa forma, terminou assinado conjuntamente pelos vereadores Rafa Marques e pelo agora secretário de Esportes Ticiano, que trata, Léo, da jornada de trabalho dos GCMs. É o chamado 12x36. A jornada em escala. Isso, muito bem. Antes, por que esse projeto é importante? Antes, como disse um dos autores deste projeto, o Rafa Marques, na tribuna, essa questão era disciplinada pelo chamado acordo coletivo. Uma espécie de ajuste interno dentro da chefe subordinado. Vamos tratar nesses termos para melhor compreensão. Agora não, agora é lei. Agora está disciplinado, artigo por artigo, com as regras, com o que precisa ser feito, o que não pode ser feito, tudo direitinho, tudo nos conformes. Então nós estamos tratando aqui, Léo, de um avanço institucional. Saiu do bigode e foi para o papel. Isso, muito bem. Agora virou lei, quer dizer, só virará lei se o prefeito sancionar. Mas a Câmara avança para dar solidez, para trazer isso para o arcabouço legal da nossa cidade. Foi aprovado por unanimidade, 33 votos a 0. Apenas o vereador Júnior Caiçara não compareceu à sessão de hoje por motivos partidários, a ausência dele foi justificada. E este projeto foi aprovado em segunda votação e agora, como eu disse, se transformará em lei se o prefeito Lucas Sanches sancionar. Acredito que assim o fará, visto que o prefeito Lucas tem dado diversas declarações no sentido de, não apenas declarações, também tem feito gestos e projetos concretos no sentido de valorizar a GCM. Então eu acho que não há motivo para ele vetar este projeto.
Claro que nós vamos acompanhar. Em sendo vetado, nós noticiaremos, sendo sancionado também. Mas é um avanço do ponto de vista legislativo e que nós temos que parabenizar aqui, sobretudo, o vereador Rafa Marques, porque Sim. a gente sempre destaca vereadores de primeiro mandato que têm conseguido, nesse primeiro ano, aprovar projetos, transformá-los em lei. Já falamos de iniciativas dos vereadores Pastor Adalberto, Daniel Alves e agora também do vereador Rafa Marques, que é um representante legítimo da guarda no Parlamento Guarulhense. Léo. Eu acho que o Rafa atende às expectativas e também às angústias de tantos aqueles que buscavam um representante da GCM na Câmara Municipal de Guarulhos. E a gente entra também, eu acho que esse projeto, André, na seara daquele ponto que a gente sempre discutiu, quando aquele projeto de alterar o nome de Guarda Civil Municipal para Polícia Municipal aconteceu. Onde não adianta somente mudar o nome para a polícia que todos os problemas dessa categoria foram solucionados. A gente precisa de mudanças estruturais, de mudanças realmente concretas referente à atuação. Não somente a sua atuação, mas também na remuneração, nos benefícios, na segurança que a categoria também merece ter. E esse projeto entra na seara, como a gente, em termos em forma bem fácil de se falar, saiu do bigode e agora está dentro, registrado no papel. Você entra dentro de um acordo para garantir maiores direitos a essa categoria, realmente uma maior visibilidade do que a forma de se trabalhar é correta. Eu acho que esse é um grande ponto, um importante avanço que esperamos e vamos acompanhar que seja sancionado pelo prefeito Lucas. Muito bem, Léo Notaro, 19h01, quase na pontualidade britânica, terminamos mais esse programa. Queria te agradecer pela sua presença, pela tabelinha aqui. Voltaremos amanhã, terça-feira, com mais uma edição do Radar de Notícias. E lembrando, você que caiu de paraquedas no nosso programa e se perguntou onde está Rabi Kalil, excepcionalmente nessa segunda, a participação do colunista político mais bem informado da cidade de Guarulhos ocorrerá na quarta-feira, que, aliás, terá a presença também no primeiro bloco do Pedro Zanotti, presidente do STAP, para falar sobre o funcionalismo público. Então, dados os recados, direitos de resposta concedidos, como manda o figurino. Vamos embora, Léo. Muito obrigado, André Siqueira, e obrigado também à nossa audiência por ter ficado ao longo deste programa. Rabi Kalil volta na quarta-feira, tenho certeza que está empolgado para participar aqui conosco. E muito obrigado para a nossa equipe, né? Produção, Igor Putin, Bia Reutemann. Quem matou Odete Reutemann? Perguntaria ao telespectador. Ninguém. Que final melancólico, não quero gastar saliva com isso. O mais inteligente foi a TV Globo, né? Que fez um bolão. Quem matou? 50 anos de assinatura grátis Globopay para acertar, para quem acertar. Ninguém matou, ninguém acertou, então vida que segue. Sem comentários, sem comentários. Voltaremos amanhã. Obrigado a todos pela audiência. Ótima segunda, se cuide. Tá frio pra caramba. Amanhã nos encontramos aqui no Radar de Notícias. Fiquem com Deus, uma ótima noite e até mais. No ar,